Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carmen. E hoje eu vou falar um pouco sobre a fiscalização da pasta de prestação de contas. Pasta entre aspas, porque é a forma que se tornou comum dizer, né? A pasta, porque é a junção, é o conjunto de documentos de um mês, de relatórios, de extratos e tudo que compõe uma pasta chamada de pasta de prestação de contas. Então, essa conferência é efetuada pelo Conselho Fiscal, não é o consultivo, é o Conselho Fiscal. A gente não pode misturar, quando existe no condomínio o Conselho Consultivo, ele tem uma função. E quando existe o Conselho Fiscal, ele tem uma outra função, que é a fiscalizatória, como já diz o nome. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que eu fiz umas observações. Então, vamos lá. A fiscalização da pasta de prestação de contas ela é efetuada pelos membros do Conselho Fiscal, e isso deve ocorrer logo após o fechamento do mês. Eu coloquei ali pasta, porque é realmente como se costuma chamar, mas não necessariamente precisa vir encadernada, estar numa pasta. Podem ser os documentos soltos, numerados, o que facilita muito a conferência para você conseguir colocar lado a lado. Porque, como é uma pasta, normalmente tem gente que só desfolha e diz que já conferiu. Isso não é conferir. E desfolhar é olhar. É conferir é fazer conta, é checar os documentos. E a pasta tem que ser montada com os documentos originais, nunca cópias. Tá? Já começa por aí uma coisa que anda acontecendo ultimamente, que normalmente o pessoal junta cópia. E é muito fácil fraudar, se existir a má intenção por parte do administrador do condomínio, que é o síndico, é muito fácil fraudar cópias. Tem que ser os documentos originais. É interessante que essa pasta seja entregue para o Conselho Fiscal até no máximo 10 dias após o fechamento do mês. Se bem que é possível fechar hoje em dia com a tecnologia, nós estamos no século XXI, né? Tudo é muito rápido, basta apertar alguns botões e já está fechado o balancete, já está feito tudo. Então, é muito simples até no dia seguinte. Só que tem um porém, deve ser juntado os extratos, tanto de conta quanto de aplicações, poupança, seja lá que for que o condomínio tenha em caixa ou aplicado, tem que ser juntado extrato consolidado. E isso demora um pouco para sair. Eu creio que por volta de 5 a 7 dias o banco forneça esse extrato. Então, ele entregue aos membros do Conselho Fiscal e eles vão verificar inicialmente. É interessante que seja colocado na pasta um documento que tenha o nome do condomínio, o nome dos membros do conselho, o nome do síndico, onde eles vão assinar que verificaram e uma folha para fazer as observações necessárias. Na sequência, é interessante que tenha o balancete do mês anterior e o balancete do mês atual. Para quê? Para que a conferência se inicie por meio da checagem do saldo, da transferência de saldo anterior para o balancete novo. Daí morre ali. Então, depois, na sequência, deve constar os recebimentos de condomínio. Então, aí vai ter as listagens nessa pasta de quem pagou, quem não pagou, mas assim, não é só olhar realmente, precisa conferir. E a empresa administradora, que é auxiliar do síndico, ou se o próprio síndico faz em autogestão, é interessante que isso venha numa sequência, numa ordem, porque é muito fácil fazer isso no computador ou usando um sistema próprio para isso. Usar uma sequência, porque aí fica muito fácil a checagem. Tem condomínios que mandam tudo revirado, a pessoa que vai conferir precisa colocar numa sequência lógica para poder ter certeza do que está conferindo. Aí confere-se as entradas e
confere se esse saldo se foi lançado corretamente nesse balancete do mês. Checa os valores dos que estão inadimplentes, dos que não pagaram no mês, e verifica se foi somado ao valor anterior, descontando os pagos, que deve constar de forma muito clara no balancete. E também a documentação, porque se alguém pagou algum tipo de acordo, seja judicial ou administrativo, isso vai estar lançado no extrato bancário. Então, é muito fácil levantar esse valor que é referente a um pagamento de condomínio em atraso, de algum tipo de acordo pelo valor, pelo número da unidade, né? Se o condomínio for muito claro, se o síndico for muito claro para prestar essa informação, e ele precisa ser muito claro. Depois, deve ter uma parte das despesas e os documentos que comprovam as despesas, notas fiscais principalmente, recibos não devem ser aceitos. Aí faça a conferência, checa-se a data de pagamento, se não houve atraso que gerou multa, porque se gerou, a responsabilidade é do síndico, deve ser feita a anotação. E confere-se esses lançamentos no balancete de acordo com as despesas feitas. Os balancetes hoje, eles são bastante vagos, são bastante vazios de informação. Porque, por exemplo, eu paguei lá a empresa Butantan Bombas, e aí escrevem bombas. Não, o correto é colocar Butantan Bombas, nota fiscal, número tal. E aí você vai checar o documento com o que foi pago. É o correto em todas as despesas que tiver. Tem alguma obra para uma empresa, o nome da empresa, número da nota fiscal e o valor lançado. É importante que esses detalhes apareçam. Ainda em despesas, tem uma parte normalmente trabalhista, que é a parte trabalhista, onde vão estar os olerites, os cartões de pontos digitais, hoje em dia, né, são relatórios do ponto digital. Precisa checar se o funcionário está batendo todo dia exatamente no mesmo horário, que isso dá complicação trabalhista. Precisa checar se está tendo horário de almoço, se está tendo entre um período de trabalho e o outro período de trabalho, ele precisa ter um descanso de 11 horas. Precisa checar se isso está sendo respeitado pelo condomínio e pelo funcionário, porque também dá problema trabalhista. Então, precisa ter algum tipo de conhecimento ou disposição para ler os regulamentos, né, do sindicato e outras regras, para que a gente possa realmente efetuar uma conferência adequada. Aí o síndico deve juntar também, se existir processos administrativos, processos judiciais ou acordos, na pasta deve estar o documento que comprove aquele acordo assinado pelo condômino inadimplente e deve conter um relatório de processos atualizados, tanto administrativos quanto judiciais. E todas as informações checadas na pasta, entre aspas, de prestação de contas, devem estar de acordo com as decisões das assembleias. Se houver rateios, por exemplo, decididos em assembleia, é importante, logo no primeiro mês que é cobrado, checar a distribuição do valor, verificar se a convenção exige por fração ideal, se foi feita a cobrança dessa forma, se não foi, é necessário solicitar a correção ao síndico. Eu até deixei também aqui anotado. A conferência dos valores lançados para as unidades de acordo com o que estabelece a convenção, se é por fração ideal ou unidade. Normalmente é unidade quando as unidades são iguais, mas quando existe diferença, normalmente é fração ideal. Se não constar nada na convenção, vai-se pelo Código Civil, que estabelece por fração ideal. Aí, estando tudo de acordo nessa pasta, os membros assinam que efetuaram a conferência, entregam para o síndico, que já verificou e já assinou, e ele vai, então, distribuir, efetuar as correções, se houver, por exemplo, engano em lançamento, em soma, em subtração,
ou até em saldo, lançamento de saldo, não está ali de acordo, então ele vai efetuar as correções e vai efetuar a distribuição aos condôminos. É importante citar que os membros do Conselho Fiscal, eles não têm o poder de aprovar nem desaprovar as contas. Eles podem recomendar ou não a aprovação em assembleia e dizer o porquê recomendam a aprovação ou porquê recomendam a não aprovação ou a postergação da aprovação para uma nova verificação ou até mesmo para uma auditoria. Em outro vídeo, nós falaremos sobre alguns aspectos que podem gerar a necessidade de uma auditoria. Não é simplesmente implicar, mas realmente verificar de acordo com o que deve ser, com os padrões legais, com os padrões de honestidade, de ética, etc. e tal, que tudo esteja muito claro e lançado de uma forma adequada. Então, é isso. Espero que as pessoas não peguem mais as pastas, desfolhem e assinem que verificaram. Pode complicar muito a vida do condomínio, por quê? Porque os outros condôminos estão confiando na conferência daquelas pessoas que eles elegeram para o Conselho Fiscal. Então, é uma responsabilidade muito grande e deve ser feito com muita seriedade. Tchau e até o próximo vídeo.